Oi, gente, tudo bem com vocês? Vanessa Wenzel e você está na luz. É um prazer estar aqui de volta com vocês e hoje eu trago uma mensagem que eu espero que venha te ajudar, né? Falar ao seu coração, assim como falou ao meu, e que independente do momento que você esteja passando, independente do momento que você esteja vivendo, que ela venha te ajudar nessa jornada, tá bom? Vamos assim, sem demora, já partir para a palavra. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve, né? Já deixa o seu like, já ativa o sininho para você não perder notificação nenhuma, tá bom? Esse recadinho básico só para não perder o costume, tá legal? Fala pessoal, graças a Deus, tudo bem? Você está na luz. E aí, vamos lá? Ó, eu convido você durante o vídeo, você permanecer com sua Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 3. A gente vai falar sobre o capítulo 3 inteiro, do 1 ao 17. Fiz até uma anotaçãozinha aqui de tópicos para não perder essa mensagem, porque foi algo que foi muito importante para mim nesses últimos dias que passou, e tem sido e vai ser importante, porque por mais que você ache que não serve para mim agora, pode ser que no futuro venha a servir, né? Então, vou guardar sempre isso comigo e eu tenho o costume sempre de tomar nota das minhas leituras, das minhas meditações, dos meus devocionais e depois eu acabo voltando para ler. Então, se falar ao seu coração e se você se sentir à vontade, você também pode tomar nota do que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Então eu vou iniciar lendo o primeiro versículo de Josué 3, tá? Diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. É o primeiro versículo de Josué 3. A gente sempre ouviu falar que a gente tinha que obedecer para conquistar. Desde criança, né, os nossos pais falam: obedece, tem que obedecer. A gente também sempre tem aquele desejo de conquistar coisas grandes. Mas essas conquistas, elas não podem ser feitas. A gente não pode almejar, né? Só conquistas materiais. A gente precisa também almejar nossas conquistas espirituais. E elas são muito importantes, porque aquilo que nos rege no espiritual, depois ele é trazido para o material, né? Para aquilo que a gente vive aqui. Então, buscar estar sempre ligado com Deus e na sua vida espiritual tem que estar sempre muito bem ligado com Deus para que você possa entender, né, esse direcionamento e esse guiar de Deus. Durante todo o livro de Josué 3, e né, durante o capítulo de Josué 3 que a gente vai ler, e também durante todo o livro, desde antes, né, com Moisés e tudo mais, você vê que Deus dá ordens para que eles obedeçam, para que eles possam conquistar. E é isso que nós também precisamos fazer. A gente precisa estar atento à voz de Deus, obedecer aquilo que ele nos passa, para que a gente possa conquistar aquilo que a gente deseja, conquistar aquilo que Deus tem planejado para nós, né? Receber a promessa, né? De volta. Então, assim, para que a gente possa fazer tudo isso, a gente precisa. Eu separei aqui 5 tópicos que a gente precisa entender para que a gente tenha uma conquista verdadeira em Deus, né? Que Deus possa nos mostrar a forma de conquistar. A primeira delas é santificação e pureza. Sem santificação e pureza é impossível você conquistar algo novo. Ó, lá no verso 5 e 6 diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E o 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo-lhe: levantai a arca da aliança e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante ao povo. Então, Deus pede para que Josué oriente o povo a se santificar e se purificar, né? Então, é isso que a gente também precisa. Ficar longe do pecado, viver uma vida separada do pecado. Quando nós estamos uma vida próxima de Deus, uma vida santificada, uma vida pura, né? Longe do pecado, Deus fala mais forte ao nosso coração. O Espírito Santo vem agir ao nosso coração e ele nos guia para que a gente possa estar cada dia mais próximo da promessa, da conquista.
Então, isso é uma das coisas que o texto nos fala, que é um passo para que a gente possa ter uma grande conquista. O segundo passo é que quando a gente segue a orientação de Deus, nós conquistamos coisas grandes. Ó, no verso 3 e 4, vou ler com vocês. E ordenou ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, já percebeu que no começo ele já dá uma ordem? Ele ordenou ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levem, partireis. Ele mandou, tá? Ele ordenou ao povo que fizesse isso. Então, Deus está, né, ordenando, né? E o povo obedeceu. Vós também do vosso lugar e as seguireis. Esse é o 3. O 4 diz assim: haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibeis o caminho pela qual haveis de ir, enquanto por este caminho nunca passastes antes. Então você viu, ele dá uma ordem para que o povo obedeça. Ele falou para o povo, né? Ele ordenou ao povo, depois ele disse para que quando passasse a arca, o povo vai partir, mas que eles mantenham uma distância da arca, né, da aliança, para que eles sigam essa arca. Então, assim, Deus dá uma ordem e dá um direcionamento para o povo nesses dois versículos. E não tem como a gente ter uma grande conquista sem uma obediência. Somente obedecendo o direcionamento de Deus, somente obedecendo a Deus, a gente vai conseguir fazer essa conquista. Porque Deus, ele em todo momento, por mais que a gente não consiga entender, ele nos direciona, ele nos guia. Por isso que a gente precisa estar santificado, estar puro, estar próximo de Deus, para que a gente possa entender esse guiar e esse direcionamento dele. Que quando a gente obedece o que ele fala, a gente está cada vez mais próximo de uma grande conquista. O outro ponto que eu separei para vocês, tá lá no verso 8 e 12. Vamos dar uma lidinha. O 8 diz assim: tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. E o 12 diz assim: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, né? Esses são os versos 8 e 12. O que ele quer dizer? Que Deus determina o passo a passo do processo. Ele está dizendo: você vai fazer assim. E conosco ele também faz. Porque Deus, ele já separou para nós, que somos seus filhos, grandes coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. E para que a gente possa alcançar isso, eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil, mas para que a gente possa alcançar isso, ele nos dá o passo a passo. Assim como ele fez com Moisés: você vai pegar 12 homens das tribos e tal, e ele deu toda o passo a passo, né? Ordenou que Josué fosse feito desse jeito. E Josué fez todas as etapas. Então, ele nos dá o passo a passo do que a gente tem que fazer. A gente só precisa realmente cumprir aquilo que ele está falando. A gente, às vezes, fala assim: mas se eu fizesse de outro jeito ia ser mais fácil. Ia, mas é a vontade de Deus? É a ordem dele? Ele falou assim para você: olha, você tem que fazer assim, mas se você quiser fazer do outro jeito, que você acha mais fácil, pode fazer, viu? Não tem problema. Não. Ele falou: você vai fazer dessa forma. Então, é dessa forma que a gente tem que fazer. Tem que ser cumprido, né? Obediência. O outro tópico que eu separei para vocês é que a gente precisa crer no processo e na conquista que foi definida por Deus. Por quê? Você sabe que Deus te dá grandes coisas. Você sabe que você tem que obedecer. Você sabe que você tem que seguir o processo dele, certo? Que você tem que estar sempre próximo para ouvir a voz de Deus, isso você sabe. Só que você acredita? Você crê de verdade nisso? Ou você fala assim: tudo bem, vai, eu vou fazer, vamos ver no que dá. Não, eu creio de verdade que isso vai acontecer. Eu creio de verdade que eu vou conquistar isso. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas na nossa vida. Então a gente precisa crer, acreditar verdadeiramente. Por quê? O milagre, ele só acontece quando a gente acredita.
Isso só vai acontecer se você acreditar verdadeiramente de coração. Vamos ver lá no versículo 13 e 17 o que diz a palavra. No versículo 13 diz assim: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Esse é o 13. O 17 fala assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Está vendo? Eles acreditaram naquilo que Deus tinha mandado para eles. Eles acreditaram, eles confiaram e eles seguiram a arca. E foi exatamente o que aconteceu. Deus deu o passo a passo. Eles fizeram, eles acreditaram de coração, eles acreditaram verdadeiramente, eles tiveram fé e foi isso que aconteceu. Todo o povo passou o Jordão a seco. Nada aconteceu, porque isso era promessa. Era o cumprimento da promessa de Deus. Deus estava falando, faça assim que vocês vão atravessar o Jordão. E assim o Josué, com todo o povo, atravessou o Jordão e foram conduzidos à terra prometida, né? E aí depois teve a conquista de Jericó e tudo mais. Isso aí é uma outra história que a gente fala um outro dia, combinado? Mas o que eu quero deixar para vocês aqui nesses versículos 13 e 17, é que o milagre, ele vem, a sua grande conquista, ele vem com a obediência. Então obedeça aquilo que Deus está mandando, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, mas também em nenhum momento foi dito que seria fácil, né? Então vamos lá, crê de verdade. Crê de verdade. Momentos ruins acontecem, momentos bons acontecem, mas você não pode perder a sua fé. A sua fé sempre tem que estar firmada na palavra de Deus. A sua fé sempre tem que estar firmada em Deus e você tem que sempre, todos os dias, ao acordar, acreditar que esse dia é um dia especial, é um dia preparado do Senhor para você e que grandes coisas Ele tem para sua vida. Cada novo dia é um novo passo, é um pouco mais perto que você está de conquistar as promessas de Deus. Então siga a ordenança dele, obedeça o que ele está falando, siga o passo a passo que ele está te mandando, siga a orientação de Deus e você também alcançará a promessa. Assim como o povo alcançou a promessa de conquistar a terra prometida, você também conquistará aquilo que o Senhor preparou para você, terá grandes conquistas extraordinárias na sua vida. E para fechar, o quinto e último tópico está no verso 7 do capítulo 4. Então a gente pula para o capítulo 4, aí no verso 7, que ele diz que cada etapa da sua conquista, ela deve ser celebrada. Por quê? Porque você tem que aprender a agradecer e a celebrar aquilo que Deus te deu. Ah, mas eu ainda não cheguei lá, ainda não conquistei, não tive minha grande conquista. Tudo bem, mas foi como eu falei, não é todo dia você não está mais próximo de chegar ao alcance da promessa de Deus. Então, cada etapa que você, cada conquista feita, celebre. Cada conquista feita, agradeça. Cada conquista feita, registre o momento. Eu sempre falo pro Getúlio, né, pro Júnior aqui em casa, a gente precisa registrar momentos, celebrar pequenas conquistas. Ah, mas a gente não chegou lá, a gente não chegou. Tem muita coisa para acontecer na nossa vida ainda, mas cada coisa alcançada, cada bênção alcançada, cada etapa, ela deve ser vivida, ela deve ser comemorada e ela deve ser celebrada. Tá? Isso Deus deixa para nós. Tanto que do decorrer você pode ver em vários momentos da Bíblia que sempre tem uma festa, sempre tem uma celebração, eles sempre comemoram, eles sempre fazem um altar de pedras, né? Ou algo para celebrar aquele momento, para registrar aquele momento. Então você também deve. Celebre cada momento, celebre aquilo que você está conquistando. Agradeça a Deus por aquela pequena conquista, porque a maior está por vir. Então, vamos ler lá o que diz no capítulo 7, versículo 7. Ele diz assim, ó: Então lhes direis que as águas do Jordão se separarão diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão.
Assim, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E se você continua a ler, ele fala, né, que foi construído, foi segundo o número de tribos dos filhos de Israel. Ele fala como foi feito eles ergueram, né, esse memorial aos filhos de Israel. Então, foi a forma que eles celebraram, construindo esse memorial desse momento, dessa conquista deles. Então, é isso que a gente também deve fazer sempre diante de uma conquista, tá? E Josué, em todo o tempo, ele obedeceu às orientações de Deus, em tudo. E no final, ele alcançou a sua promessa. No final, o povo alcançou a sua promessa. Porque, na verdade, Josué foi um instrumento de Deus. Deus orientou Josué todo o tempo. Deus ordenou Josué todo o tempo. Josué estava próximo de Deus. Era um homem próximo de Deus. Ele era um homem que escutava o Senhor. Ele era um homem que seguia os preceitos do Senhor. Então, Deus orientava ele, dava, né, guiava ele. E ele seguiu essas orientações. Ele seguiu esse processo até o final. E ele recebeu a sua grande conquista. Ele teve essa grande conquista. Ele recebeu a sua promessa junto com o povo, que foi a conquista da Terra Prometida, de Jericó. Então, independente aí do processo que você esteja vivendo, independente da etapa do processo, se você está lá no começo, se você está quase alcançando, né, sua grande vitória, não deixe, não se esqueça de sempre obedecer a Deus, de seguir o que Ele manda, né, o direcionamento dele, de celebrar suas conquistas, de agradecer a Deus pelas suas conquistas, né, que cada passo vencido é para a glória de Deus, é por Deus, né? Então, nós que somos filhos de Deus e sabemos que grandes coisas Ele tem para nós, né? Grandes maravilhas Ele tem para nós. Então, por que não celebrarmos o pequenininho e depois, quando alcançarmos aquilo que realmente temos de melhor ou que almejamos, que a gente nunca vai deixar de sonhar ou de querer alguma coisa, seja ela grande ou pequena, mas a gente sempre quer algo. Então, que esses nossos desejos também venham de encontro com os desejos do Senhor. E que o que a gente deseja, o que a gente deseja conquistar, seja realmente aquilo que Deus quer que a gente conquiste. Aí hoje e agora, e claro que eu tenho que terminar com uma pergunta aí para você ficar pensativo durante a semana, tá bom? E se você tiver alguma coisa para comentar, se você quiser falar, pode deixar nos comentários aqui embaixo que a gente sempre lê e responde para vocês, tá bom? Pode mandar também lá no Instagram e a gente responde no direct, combinado? E agora eu deixo uma pergunta para você. Você está pronto para as grandes conquistas que o Senhor tem para a sua vida? Você acha que você está pronto para passar por todo o processo? Para conquistar algo grande? Pensa. Vai refletindo aí, volta no texto, lê o texto todo de Josué, lê o livro todo de Josué, que é muito bonito, muito legal, e mostra realmente a fé, né, e a obediência de um homem de Deus. E se você não conhece a história, dá uma voltadinha lá um pouco antes de Josué, tá? Onde desde o povo saindo do Egito, né, que é com a continuação, né? Tudo vai seguindo. Mas leia o capítulo 3, o 4 também, tá? E esteja cada vez mais perto das orientações e mais perto de Deus. De coração voltado aí para a palavra e para o amor de Deus, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a caminhada e o processo de vocês. E se tiver alguma coisa que você deseja compartilhar ou falar com a gente ou alguma ideia, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e um bom fim de semana. Deus abençoe. Tchau, tchau!